meus amigos, boa noite pra você. Notícia urgente, notícia de agora, informação que saiu agora no GE de que a segunda proposta do Orlando City dos Estados Unidos foi aceita pelo esquadrão e o Thiago vai deixar o Bahia nessa temporada, meus amigos. É isso. Thiago, a grande promessa, um jogador muito importante nessa temporada, um jogador jovem, né, que esportivamente poderia entregar pro tricolor baiano na próxima temporada muito mais, joga em todas as posições aí do ataque, está deixando o Bahia, e aí mais do que nunca o tricolor baiano vai ter que ir no mercado para fazer contratações contundentes pro setor ofensivo, porque o Thiago joga na direita, o Thiago joga na esquerda, o Thiago é o substituto eventual do William José, que também é contestado pelo torcedor. Então, meus amigos, nesse momento o Bahia fica sem um substituto eventual pro William José e vai precisar ir no mercado para contratar um atacante. Então, a informação de agora, né, informação agora à noite, aí depois das 10 horas da noite, que o Thiago não é mais jogador do Bahia. Tô trazendo a informação e vou trazer também a minha opinião. Antes de trazer minha opinião, a informação é a seguinte, ó. Depois de rejeitar a primeira oferta por Thiago, o Bahia encaminhou a venda do atacante de 20 anos ao Orlando City dos Estados Unidos. Inicialmente o clube norte-americano havia oferecido 3,5 milhões de euros, cerca de 22 milhões de reais, valores considerados abaixo do esperado e rejeitados pelo tricolor. Na segunda investida, aprovada pelo Bahia, os números podem chegar aí a quase 6 milhões de euros, aproximadamente 38 milhões de reais entre valores fixos e bônus, tá? Então, os 38 já englobando o valor fixo e o bônus, tá? Trata-se da terceira venda mais cara da história do tricolor, atrás de Biel e também do Lúcio Rodrigues. A questão é que o Bahia ainda fica com 25% dos direitos econômicos do atacante, cara. Olha só as três maiores contratações. Lúcio Rodrigues, né, do Bahia pro Neon, 20 milhões de euros, 126 milhões de reais, né, à vista e 2 milhões de euros, né, em bônus por produtividade. O Biel foi pro Sporting por 48 milhões de reais e o Thiago tá indo aí para os Estados Unidos, né, pro Orlando City, pela bagatela de 38 milhões entre valor fixo e bonificações. O jogador ele começou a ganhar mais notoriedade no Campeonato Baiano e também na Copa do Nordeste desse ano. No Nordestão ele foi o artilheiro, com direito a hat-trick na final da competição. No segundo semestre o Thiago ganhou ainda mais espaço, né, com a série de lesões que o Bahia teve nessa temporada e também com a venda do Lúcio Rodrigues. O atacante aproveitou tão bem as oportunidades que renovou o contrato até o final de 2027. O Thiago tem 11 gols marcados, 3 assistências e 42 jogos na atual temporada, além de atingir a marca que não era alcançada desde 2012 no clube, tá bom? Então, tá aí, urgente de agora à noite, o Thiago deixa o Bahia rumo aos Estados Unidos. Trouxemos a informação e agora eu vou trazer a opinião. Jonas, boa contratação, o que você achou? Acha que valeu a pena? O Bahia vai segurar ainda 25% aí do jogador, vendeu 75%, vai segurar 25%, a terceira maior contratação da história do Bahia. Foi bom? Eu não achei bom. Eu não achei bom em vários aspectos. Esportivamente nem se fala. Tem torcedor que acha o Thiago uma grande promessa e tem torcedor que acha o Thiago fraquíssimo. O Thiago é um excelente jogador. Ele tem 20 anos. Muito se esperava da base, Juan Pablo, Del, dentre outros, e o Thiago foi comendo pelas beiradas, porque o Bahia perdeu muitos atletas por contusão e o Thiago teve uma oportunidade e agarrou essa oportunidade. Por várias vezes, por várias vezes, o torcedor pediu o Thiago no lugar do Lúcio Rodrigues. Até agora, nas últimas rodadas, tem torcedor que estava preferindo o Thiago de titular do que o William José, né? O Thiago ele joga na ponta direita, na ponta esquerda e como falso 9. Hoje, no futebol de hoje, meus amigos, 5 ou 6 milhões de euros não vale nada. Não vale nada, ele tem 20 anos. Eu tenho certeza absoluta e restrita de que nessa temporada o Thiago iria se valorizar ainda mais, porque ele é o típico jogador que o mundo do futebol ama. O Bahia vai jogar estadual, vai jogar Libertadores, vai jogar Brasileiro, Copa do Brasil, todas as competições importantes. E o Thiago iria ser importante. Ele já se valorizou esse ano, não jogando muitos jogos. Nesse ano, onde ele seria uma realidade como profissional, ele iria se valorizar ainda mais.
e o Bahia aproveitou a primeira oportunidade, evidentemente a primeira proposta de 3,5 milhões de euros, inviável por você vender o jogador de 20 anos, com tanta capacidade de evolução, e agora não chegou a 6 milhões, tá? Chegou a 5,8 milhões de euros que o Bahia está negociando ele com os Estados Unidos. Eu não acho um bom negócio. Porque com esse valor, vamos fazer o seguinte assim, ó, vamos pegar aí esse valor, tá? Vamos botar aí 38 milhões de reais que está sendo negociado o Thiago. Tenta contratar um jogador aí qualquer. Tenta contratar um jogador com as características do Thiago por 38 milhões, por 5 milhões e meio de euros. Não contrata. 5 milhões de euros hoje para reforçar o elenco, não tem como. Você vai trazer um jogador mediano. Hoje um bom jogador é acima de 8, 9, 10 milhões de euros. E além do mais, eu acho que o Bahia perde uma imensa oportunidade de valorizar ainda mais um ativo, aproveitar dele ainda mais esportivamente no ano que vai ser importante e de consolidação, e vender ele por 8, 9, 10 milhões de euros. O Bahia, na minha opinião, se precipitou ao negociar o Thiago de uma forma tão rápida, e para um futebol, eu acho que para o jogador, eu tenho quase certeza que o Thiago não está feliz com essa negociação. Evidentemente que ele tem que aceitar, provavelmente o salário dele vai ser 2 vezes mais do que ele recebe no Bahia. Enfim, meus amigos, mas a grande questão é que, esportivamente e financeiramente, Jonas, eu acho que o Bahia não fez um bom negócio. Essa é a percepção que eu tenho, essa é a ideia que eu tenho. E alguns torcedores, na live que eu fiz, veio falar o seguinte: Jonas, mas é a terceira maior venda da história. Gente, 5,8 milhões de euros. O Bahia vendeu o Thiago para pagar o Nestor, pô. O Bahia pagou no Rodrigo Nestor 40 milhões de reais. O Bahia tá vendendo o Thiago por 38. Raciocina. Quando se fala a terceira maior venda, é porque a imprensa, escrita e falada, pega esses valores. Bahia vendeu a terceira maior venda da história do clube, foi 5,8 milhões de euros. O Bahia pagou no Rodrigo Nestor 40. Vamos fazer um raciocínio lógico, verdadeiro, sem querer enganar o torcedor. Pega esse valor e tenta contratar um jogador para chegar e fazer diferença. Não vai fazer. Tenta no mercado para trazer um jogador com a característica do Thiago. Não consegue com esse valor. Não consegue. Se precipitou o Bahia, cara. E eu tenho certeza absoluta que isso não passou pelo Rogério Ceni, porque o Rogério Ceni gosta do Thiago. Sabe que eu não tô defendendo o Rogério Ceni, longe disso. Tenho certeza absoluta que isso não passou pelo Cadu Santoro, mas o Cadu Santoro tem que pegar as propostas que chegam e levar pro Grupo City. E o Grupo City falou: vende. E aí vendeu o Lúcio Rodrigues, vendeu agora o Thiago, né? Já tinha vendido o Biel, e quer contratar o Fabiano Souza, lateral direito do Ceará, perdendo o Aras, lateral de seleção que vai pra Copa do Mundo. Tem alguma coisa aí que não tá batendo. Eu elogio aqui o Grupo City, falo que é a melhor SAF do futebol sul-americano, respeito ao Bahia, só que eles precisam entender que o patamar agora é outro. Você não pode perder o Aras e trazer o Fabiano Souza. Você não pode pegar uma promessa como o Thiago e vender por 38 milhões de reais e comprar o Nestor por 40. Tá errado, é um negócio errado, pô. É como se eu tivesse vendendo barato aí um carro do ano e pegando um carro usado, pô, por um valor ainda maior. Pegando um carro aí fresquinho, novinho, né? Quase que 0 quilômetros rodados, e comprando um carro com 200 mil quilômetros rodados, pô, por um valor maior. Então, assim, não gostei da negociação, vai colocar o dinheiro no bolso, mas com esse dinheiro não consegue repor, e agora, mais do que nunca, vai precisar ir pro mercado mais forte. Porque precisa de um goleiro pra mim. Não confio no João Paulo, não confia no Ronaldo, apesar do Ronaldo ter feito um bom segundo turno. Vai precisar de um lateral direito urgente, precisa de um zagueiro que seja confiável, precisa de um substituto eventual pro Everton Ribeiro, precisa de um substituto eventual pro próprio William José, que poderia ser o Thiago. Então, assim, o Bahia, no mínimo, precisa de 4 ou 5 grandes contratações para brigar por alguma coisa na temporada de 2026. Então a notícia de agora à noite, o Thiago não é mais jogador do Bahia, ele vai ser contratado pelo Orlando City, já foi contratado pelo Orlando City dos Estados Unidos, e o Bahia agora tem apenas 25%
do jogador de 20 anos. Deixa o seu like aqui na Gol, é importante demais pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Eu sou o jornalista Estel, essa é a Gol TV. Inscreva-se aqui no canal antes de sair, deixa o like, compartilha com seus amigos, que é muito importante pra gente. Forte abraço pra você, tamo junto, valeu!